Jeter Rainer Sobrinho, muito bom dia. Bom dia. A política não para, né, Odair? Muito bom dia a você, bom dia, Roger, o Hudson, todo o pessoal que está nos assistindo e ouvindo. Muito bem, Jeter, nós vamos falar um pouco da questão do SAMAI, falta de água, recorrente as reclamações que a gente tem recebido por aqui de ouvintes com falta de água no período da tarde, aí volta só na madrugada, é uma situação complicada. É que não é de agora, naturalmente não se pode de maneira nenhuma querer responsabilizar a atual gestão do SAMAI, né, que está há 20 dias à frente do cargo, é uma obra, ou melhor, é uma autarquia que lida com infraestrutura, com fornecimento de uma coisa essencial à população que é a água e que merece um carinho, merece uma atenção diária. E essas reclamações que a gente vem recebendo aqui na rádio, que você vem recebendo no programa já há algum tempo, são recorrentes, como você muito bem disse, e são fruto de uma má gestão do SAMAI nos últimos tempos, nos últimos anos. Ela foi muito mal gestada, de maneira política, de maneira não técnica, e que agora está repercutindo. Eu tenho esse problema lá na minha casa, também de forma recorrente, até porque o que se justifica é que a minha casa fica numa região um pouco mais alta, mas justifica, mas não muito. Eu posso morar onde eu quiser e eu quero ter água. E assim são os demais munícipes e muita gente que não tem condições de, não recebe água mesmo em situações baixas. Aqui no prédio da rádio, eu fui obrigado a colocar uma cisterna, porque a água simplesmente não subia os 3 andares que compõem o nosso prédio, os 3 pisos que compõem o nosso prédio, mesmo durante o dia ou mesmo durante a noite, nos finais de semana, enfim, a água não chegava até a caixa d'água, então tivemos que colocar uma cisterna com uma bomba e aí jogar para cima. Isso é inadmissível, afinal de contas estamos numa região central da cidade, uma região plana, uma região baixa, sem nenhuma elevação que justifique essa falta de pressão para se chegar numa altura tão pequena. Então, num prédio de 10 andares, como é que vai ser, né? Tem que ter uma cisterna de todo o tamanho, porque a água não vai chegar nunca. Isso é reflexo, repito, de má gestão do nosso SAMAI nos últimos anos. E aqui a crítica não se vai à equipe como um todo. A equipe é comprometida, é competente, muitos oriundos até da antiga Casan ainda, que prestam serviço ao SAMAI, ou seja, gente que entende do riscado, sabe o que está fazendo, mas a direção do SAMAI nos últimos tempos foi muito mal escolhida. Isso já desde os tempos do Laércio, já teve indicação absolutamente política, gente que não entendia nada d'água a não ser tomar um copo de vez em quando, e agora na gestão do Jorge Krieger a mesma coisa. Então, quando não se tem uma gestão técnica, alguém com cuidado, alguém com preocupação efetivamente técnica de prestar um bom serviço à população, dá nisso, acontece isso. E agora, para se consertar isso aí não é fácil, até porque o SAMAI nos últimos tempos, nos últimos meses ou até anos, entrou nesse processo de perspectiva de privatização do serviço, né, de água e esgoto. Aí mesmo é que a coisa degringolou, aí mesmo é que os investimentos não aconteceram, a prefeitura passou a não investir mais adequadamente no serviço, porque lá na frente iria privatizar. E aí está esse caos aí, né, ou não diria um caos, mas esse problema, e um caos para determinadas pessoas, porque exatamente, se uma casa deixar de receber para aquela água para aquela casa é um caos, é uma situação terrível. Eu sei disso porque, como eu disse, tenho esse tipo de problema lá na minha casa. Tenho uma reservação grande e também estou pensando em fazer a tal da cisterna também, com uma bombinha para jogar para cima. Quer dizer, são investimentos que o município acaba tendo que fazer e que deveria estar sendo suprido por uma melhor gestão do nosso SAMAI. Agora é um pepino, né? Porque o processo continua, o processo de privatização, de concessão, perdão, ele continua, e aí como é que vai ser? E isso também não acontece do dia para a noite. Vai parar os investimentos? E esses investimentos, eles têm que ser feitos, eles são de pelo menos médio prazo, curto ou médio prazo. Quer dizer, não se resolve esse problema do dia para a noite, de uma semana para outra, ou de um mês para outro, ou nem de um ano para outro, muitas vezes, né? São obras muitas vezes de vulto e que tem que ter tempo e disposição de fazê-lo. Agora, o SAMAI vai fazer? Porque vai ser privatizado, não vai fazer e vai aguardar a concessão, mais uma vez, a concessão. E aí, enquanto isso, o munícipe fica muitas vezes nessa agonia de viver sem água.
Depois da polêmica da placa de inauguração que saiu aí nas redes sociais, enfim, o Jorge Krieger resolveu botar um pouquinho mais de pimenta no negócio. Ontem à tarde passou de bicicleta por lá e botou nas suas redes sociais, uns falam e outros realizam em cima da ponte lá do bairro das Capitais. Eu acho que essa história da placa foi de uma infelicidade muito grande do ex-prefeito Jorge Krieger, né? Que tem os seus méritos, muitos como prefeito nos últimos 8 anos da nossa cidade, mas colocar a placa sem a obra efetivamente entregue à população, funcional, eu já li aqui o que se identifica e o que se tem como definição da palavra inaugurar, né? Que é dar passagem, entregar à população aquele bem, aquele serviço, ou aquele bem, ou aquela obra, e a obra efetivamente não está entregue. Se o prefeito foi de bicicleta, mas eu não consigo ir com o meu carro de maneira segura, né? Então o prefeito forçou uma barra, né? O ex-prefeito fez uma forçação de barra que eu imagino que não precisava ter sido feita. Mas até porque o mérito da obra em si, mesmo inacabada, ele sempre vai ser dado ao ex-prefeito. Foi efetivamente quem fez. Isso vai ficar na cabeça da população. A população timboense, ela tem esse mérito de dar a César o que é de César, né? Ela sabe quem fez a Ponte do Trabalhador, ela sabe quem fez a ponte lá na região perto de onde você mora. Ali sim, na rotatória na rotatória, rodeio. Isso, rodeio Benedito para Benedito de um lado e rodeio para o outro, isso, né? Então a população vai saber, independente de ter placa ou não, de que foi uma obra feita, não acabada, é verdade, mas feita na sua grande maioria, na sua grande estrutura, na administração do prefeito Jorge. Essa placa não precisava. Muito bem, falando... Mas é uma maneira, né, de o ex-prefeito também se manter vivo politicamente. A gente sabe que ele tem pretensões de ser, como você disse, está aí na enquete, de ser candidato a deputado estadual. Ele não foi feliz na eleição passada, não conseguiu eleger o seu candidato como seu sucessor, e agora, para se manter na crista da onda nesses 2 anos, ele tem que usar de alguns artifícios, e as redes sociais são um destes artifícios, e ele naturalmente vai se utilizar disso, e se utilizar naturalmente tentando deixar viva na memória do eleitor, do timboense, as suas realizações, as suas obras, através desse tipo de publicação. É uma maneira dele se manter vivo nesses 2 anos sem um cargo. Se o Tuti tivesse ganho a eleição, ele seria uma espécie de eminência parda dentro da administração e estaria ainda junto com o então prefeito ou o possível prefeito. Agora não, agora ficou na oposição e tem que se utilizar de alguns artifícios para, repito, continuar vivo na memória do eleitor. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Hoje as mídias sociais, as redes sociais dão essa oportunidade, né? Muito bem, falando em eleição e que a gente sempre está em eleição, obviamente, na sexta-feira o nosso governador vai anunciar aí alterações no seu secretariado, enfim, no primeiro escalão, segundo escalão também, mas a gente sabe que tudo isso é articulação política já visando 2026, Jeter. E uma situação novamente que chamou a atenção, novamente não apareceu o nome de André Moser. Eu até nesse espaço, mas acredito que não nesse, né? No tempo em que eu fazia o Analisando Só ao Meio-Dia, eu comentei de que havia conversado numa determinada oportunidade com um familiar muito próximo do ex-prefeito André Moser, que me garantiu de que ele havia sido convidado por uma secretaria, inclusive, de relevância. Depois, conversa com os amigos, se especulou de que essa secretaria, inclusive, poderia ser a Secretaria da Saúde. Mas esse familiar me garantiu de que o governador o havia convidado. Mas aí, depois disso, houveram mudanças, a política é muito dinâmica, né? Aquela situação da ponte, da inauguração da ponte, aquela ação agora pedindo a inelegibilidade do ex-prefeito, naturalmente tudo isso repercutiu na cabeça do governador e no quadro político, porque André Moser também é um dos pretensos candidatos a deputado estadual, mas pode de uma hora para outra, esse assunto está no TRE e depois
com certeza vai para o TSE, mas de uma hora para outra ele pode se tornar inelegível. Aí deixa de ser aquela liderança política da expressão que seria caso fosse efetivamente o candidato. Então isso tudo naturalmente está repercutindo nessa situação de não ter sido, ou de o seu convite ter acabado num desconvite por parte do governador, e ele agora não compor essa reforma de secretariado que o governador está fazendo. Chama atenção porque também estava como certo o nome do ex-prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício de Oliveira, né? Fabrício Oliveira. Que é do PL, como secretário do Turismo. E agora aparece o nome da esposa do senador Jorge Seife, que já era secretária adjunto. Como é mesmo o nome dela? Fernanda, não, Fernanda é Kleinubing, né? O nome da Seife, que será a secretária de Turismo de Santa Catarina, que a gente imagina a sua experiência com turismo tenha sido as viagens que ela possa ter empreendido com o marido, que tem bastante dinheiro, né? O Jorge Seife é um empresário do ramo da pesca, seu pai é muito bem sucedido, é a Catiane Seife, que é a esposa do Jorge Seife. Então a gente imagina que a única experiência que ela tenha sido as viagens que ela empreendeu, e o mérito que ela possa ter agora para receber a Secretaria de Turismo seja o fato de dormir com o senador Jorge Seife. Muito bem, e olha só para complementar essa informação, o Fabrício de Oliveira, creio que pelo insucesso dele na eleição lá de Balneário Camboriú, todo mundo esperava que ele conseguisse fazer o seu sucessor, não fez isso, deve ter repercutido na sua não indicação, porque aí ele perdeu força em Balneário Camboriú também, força política lá, e para o André Moser isso repercute também, o fato dele agora ficar de molho, repercute também nas intenções dele de ir a deputado estadual, falava-se até, e já ouvi até em deputado federal. Mas qualquer pretensão do André passa por uma decisão da Justiça Eleitoral, né? Se Exatamente. O tornar inelegível, não pode ser candidato nem a inspetor de quarteirão. E aí a sua vida política pelos próximos 8 anos, porque o pedido do Ministério Público acatado em primeira instância é de uma inelegibilidade por 8 anos, o coloca na geladeira, e uma geladeira com uma temperatura bem baixa. Jeter, só para a gente fechar o Analisando de hoje, ontem, blitz aqui na cidade de Timbó, a gente comentava sobre isso essa semana ainda, e ontem nós presenciamos blitz aqui na cidade de Timbó pela Polícia Militar. As blitz que são uma marca do Major De Luca, desde que assumiu o comando da Polícia Militar aqui em Timbó, né? E elas foram diretamente proporcionais à diminuição do número de ocorrências policiais, e também a ausência delas, a gente comentava isso ontem, a ausência delas agora no período de férias, dado a diminuição ainda maior do nosso efetivo na história da Operação Verão, que o pessoal é deslocado para o litoral, o aumento das ocorrências também foi diretamente proporcional à diminuição das blitz. E aí ontem, coincidência ou não, a gente quer, assim, com um pouquinho de forçação de manifestar o nosso ego, quer acreditar de que talvez a nossa conversa ontem aqui tenha repercutido, mas independente disso ou não, a nossa pretensão positivo, é colaborar, né? A nossa crítica, de qualquer forma, ela é construtiva, e se ela gerou essa ação, que talvez não tenha sido, porque, repito, é uma marca do Major De Luca, essa presença da polícia nas ruas, né? Com essa diminuição consequente das ocorrências policiais, ela demonstra de que estamos retomando aquilo que deu certo, e que mesmo diante de um efetivo pequeno, eu falava isso ontem, a polícia consegue se mostrar nas ruas e, consequentemente, deixar o vagabundo com um pouquinho mais de receio de circular e de aprontar. Muito bem, Jeter, até amanhã.